Fala galera, só questões de concurso na área. Hoje a gente vai falar sobre o Estatuto do Servidor de São João de Meriti. Então, se você está fazendo um concurso de São João de Meriti, a gente vai fazer uma aula, uma sequência de aulas aí de graça para vocês aqui no YouTube. Se você gostar da aula, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário e clica aqui no sininho para você poder receber as notificações do nosso canal, beleza? Então, no final tem surpresa. Se você ficar até o final, você vai ver a surpresa, tá? Muito obrigado. Fala tchau, neném. Fala tchau, neném. Tchau. Tchau. Galera, voltamos aí mais uma vez falando sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de São João de Meriti, a nossa aula 5. Beleza? Hoje a gente vai falar do exercício. Lembrando que quem quiser um simulado, eu vou deixar aqui na descrição um simulado com 50 questões sobre o Estatuto do Servidor. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? Tem nosso e-book grátis também que está aqui na descrição. Então você pode adquirir também, tá bom? Então vamos começar aqui falando sobre o artigo 68. O artigo 68 ele diz sobre o exercício, ou seja, quando a pessoa está lá exercendo a função pública. O exercício é a prática de atos próprios do cargo ou da função pública, ou seja, quando alguém está no exercício de uma função pública, né? Essa pessoa está realizando as tarefas que correspondem a um cargo que ocupa. Por exemplo, se você é um policial no exercício de suas funções, estará realizando atividades como patrulhar as ruas, garantir a segurança das pessoas, prender um criminoso e assim por diante. Professor, se você é um professor, o exercício da sua função você estará ensinando e orientando seus alunos e assim por diante, beleza? O parágrafo único, o que ele diz? O início, a interrupção e o reinicio do exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário. O que isso quer dizer, né? Ele determina que o início, a interrupção e o reinicio do exercício deve ser registrado no assentamento individual do funcionário. O que quer dizer isso? Isso significa que o funcionário ele deve manter um registro atualizado de quando começa e termina suas atividades e também de possíveis interrupções, como licença ou férias. Dessa forma, é possível garantir que o tempo de serviço seja contabilizado de maneira correta e justa. Beleza? Então, o que diz aqui o artigo 69? Ao chefe da repartição, para onde for designado o funcionário, compete dar-lhe exercício. Então, o que quer dizer isso daí? Em outras palavras, né? Quando o funcionário é designado para uma nova repartição, é responsabilidade do chefe dessa repartição garantir que o funcionário esteja apto para começar a exercer suas funções, né? Então essa designação ela pode ocorrer por vários motivos. Pode ser por transferência, promoção ou mesmo por necessidade do serviço público. O importante é que o chefe da repartição seja responsável por garantir que o funcionário seja recebido e integrado adequadamente à equipe. E vale ressaltar, galera, que essa responsabilidade ela não se limita apenas ao momento da chegada do funcionário à repartição. O chefe da repartição também deve estar disponível para ajudar o funcionário a se ajustar à nova realidade de trabalho, esclarecer dúvidas, fornecer orientações e também suporte. Beleza? O artigo 70, o que ele diz? O exercício do cargo ou função terá início no prazo de 30 dias contados da data da publicação do ato, no caso da reintegração, né? Falando aí da primeira situação, da data da publicação do ato, é quando se trata de uma reintegração, né? Ou seja, quando o funcionário é conduzido ao cargo após ter sido afastado por algum motivo, né? Nesse caso, o prazo de 30 dias começa a contar a partir da data da publicação do ato, ou seja, o ato administrativo que determinou a reintegração. E na segunda parte, da data da posse nos demais casos, né? Então, essa segunda situação, nesse caso, o prazo de 30 dias começa a contar a partir da data da posse, tá?
que é o momento em que o funcionário é empossado no cargo e assume oficialmente suas funções. Beleza? Parágrafo 1 diz o seguinte, ó: o prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado por mais 30 dias por solicitação do interessado e a juízo da autoridade competente. Né? Então, o parágrafo 1 ele estabelece, em casos excepcionais, que o prazo de 30 dias para o início do exercício, você prorroga. Então, são 60 dias, pode ser prorrogado por mais 30 dias. Né? Para que isso ocorra, é necessário que o interessado solicite a prorrogação e que a autoridade competente conceda a permissão. Tá? Essa prorrogação ela deve ser concedida apenas em casos justificados, como problemas de saúde, questões familiares ou outros fatores que impeçam um funcionário de iniciar suas funções no prazo estabelecido. O parágrafo 2 diz o seguinte: o funcionário que não entrar em exercício dentro do prazo será exonerado ou dispensado da função. Então o cara foi lá, não entrou em exercício, não começou a trabalhar no prazo estabelecido, ele vai ser exonerado automaticamente. Né? Essa medida é tomada para evitar a vacância prolongada de um cargo ou função que pode prejudicar o andamento do serviço público, né, gente? Então é importante ressaltar que a exoneração ou dispensa do funcionário que não entra em exercício dentro do prazo estabelecido só ocorre após uma análise criteriosa da situação, levando em consideração as circunstâncias e a justificativa apresentadas pelo funcionário, beleza? Então, o que diz aqui o artigo 71? Ao entrar em exercício, o funcionário apresentará para o órgão competente os elementos necessários ao assentamento individual. Então, o que significa isso? Né? Esses elementos, né, são os documentos e informações que comprovam a qualificação e a capacitação do funcionário, além de outros dados necessários para o registro das atividades exercidas no cargo ou função pública. Esses registros individuais são essenciais para a avaliação do desempenho do servidor, para a elaboração de planos de carreira e para a garantia dos seus direitos e benefícios. Maravilha? Artigo 72, vamos lá, vamos respirar, vamos ficar tranquilos e vamos seguir adiante até o objetivo. Vamos lá. Então, o que diz aqui o artigo 72? Salvo em caso de mandato eletivo e de previsto no artigo seguinte, nenhum funcionário poderá permanecer afastado do serviço ou ausente do município, além de 4 anos consecutivos. Beleza? Essa medida, ela tem como objetivo garantir que os serviços públicos sejam prestados de forma eficiente e contínua, né, gente? Então, os cargos e funções públicas, eles não podem ficar vagos por um período prolongado de tempo. Há uma exceção, né, prevista no artigo, para os cargos de mandato eletivo. Então, são em situações, por exemplo, que o funcionário é eleito para um cargo político, precisa se afastar do serviço público para assumir essa função temporariamente. Nesse caso, o afastamento pode ser justificado legalmente, porém, ele não pode ultrapassar os 4 anos, tá? Então, o artigo 73, exceto no caso de absoluta conveniência, a juízo do prefeito, nenhum funcionário poderá permanecer por mais de 2 anos consecutivos em missão fora do município, nem exercer outra, senão depois de decorridos igual período de exercício efetivo no município, contados da data do regresso. Então, o artigo 73, essa medida ela visa garantir que os funcionários públicos eles exerçam sua atividade prioritariamente dentro do município, dentro do âmbito do município, onde foram designados para atuar, né? Então, as missões ou outras atividades em outros locais têm que ser em caráter de exceção, né? Prevista em casos de absoluta necessidade. Além disso, o artigo estabelece um período de carência de igual duração do afastamento para que o funcionário possa exercer outra atividade que não seja o próprio cargo ou função pública, né? O que isso garante? Que o funcionário tem um período de tempo para se readaptar e se reacostumar com as suas funções no município após um período prolongado de afastamento, né? Então, é isso aí. Beleza? Vamos aqui para o artigo 74.
será considerado afastado do exercício até decisão final, passada em julgado o funcionário, preso em flagrante, preventivamente ou em razão de condenação, denunciado por crime funcional desde o recebimento da denúncia. Então, o que trata aqui, né? Esse artigo 74. Durante o afastamento, né, de acordo com o parágrafo 1, o afastamento do funcionário, ele pode ser quando ele for preso em flagrante e denunciado por crime funcional. Crime funcional é crime da função, né? Beleza. No parágrafo 1 diz o seguinte, ó, durante o afastamento, o funcionário perderá 1/3 dos vencimentos, tendo direito à diferença se for absolvido. Essa medida, gente, ela visa garantir que mesmo em caso de afastamento do funcionário, ele continue recebendo uma parte da remuneração, para não sofrer prejuízo financeiro significativo. Porém, o desconto de 1/3 dos vencimentos, ele serve como uma espécie de punição em caso de afastamento por razões criminais, né? No caso de condenação, e se esta não for de natureza que determine a demissão do funcionário, continuará ele afastado na forma deste artigo até o cumprimento total da pena, com direito a 1/3 do vencimento ou vantagens. É importante destacar que em caso de absolvição do funcionário, ele terá direito de receber a diferença, ou seja, tudo que ele não recebeu, ele vai receber se ele for absolvido, né? Se ele for inocentado, nesse caso, né? Artigo 75. Salvo nos casos previstos neste estatuto, o funcionário que interrompeu o exercício pelo prazo de 30 dias consecutivos ou 60 dias alternados durante 1 ano será demitido por abandono de cargo após o processo administrativo em que seja assegurado a ampla defesa. Então, prevê que nos casos de condenação que não determine a demissão do funcionário, ele continuará afastado na forma do artigo 74, né? Então, não, desculpa. Aqui no caso ele está falando o seguinte: o funcionário que interrompeu o exercício, né, no prazo de 30 dias ou 60 dias alternados durante 1 ano será demitido por justa causa. Por justa causa não. Por justa causa não, gente. Pelo amor de Deus. Ele será demitido por abandono de cargo. Após aí, né, ele vai passar por um processo administrativo que seja ainda assegurada sua ampla defesa. Justa causa não, pelo amor de Deus. Vamos seguir aqui então. Artigo 76. A vacância de cargo decorrerá de, né? Vacância sempre é quando sai ou quando é trocado, e eu vou explicar tudo isso daqui. Exoneração, né? Quando o funcionário é dispensado do cargo por ato administrativo, sempre tem que ter um ato administrativo. Demissão, né? Quando o funcionário é dispensado do cargo por decisão disciplinar em processo administrativo também. Promoção, quando o funcionário é promovido a um cargo de nível superior, ou seja, aquele cargo que ele estava antes ficou vago, então é vacância. Transferência, quando o funcionário é transferido para outro órgão ou unidade dentro do mesmo poder. Acesso, quando o funcionário é transferido para outro poder ou esfera governamental. Aposentadoria, quando o funcionário se aposenta e se desliga do serviço público, né? A posse em outro cargo, quando o funcionário assume outro cargo público. E o falecimento, quando o funcionário vem a falecer. Beleza? Aí aqui está falando da exoneração. Então, dá-se exoneração, é liberada a exoneração a pedido do funcionário, né? Quando ele pede. Quando ele vai lá, ele próprio solicita a sua saída do cargo, seja por motivos pessoais, profissionais ou outros. Quando não satisfeita as condições no estágio probatório, né? É aplicada quando o funcionário não atende às expectativas da administração durante aquele período de 3 anos do estágio probatório, né? Que é o período inicial de trabalho do servidor, durante o qual ele é avaliado o desempenho, como a gente já estudou. De ofício, né? A exoneração de ofício pode ocorrer em 2 situações: quando se tratar de cargo em comissão e
quando o funcionário não entrar no exercício no prazo legal. Então, no primeiro caso, a exoneração de cargo em comissão é uma prerrogativa do administrador, que pode nomear ou exonerar livremente os ocupantes desses cargos, né? No segundo caso, a exoneração do funcionário que não entra em exercício no prazo legal é aplicada quando o servidor não se apresenta para tomar posse ou entrar em exercício dentro do prazo estabelecido por lei, que é de 30 dias, né? Então, o parágrafo 2, ele diz: a demissão será aplicada como penalidade e deverá ser precedida de processo disciplinar. Então, estabelece que a demissão é uma penalidade a ser aplicada em casos de infração disciplinar e deve seguir um processo disciplinar para garantir ao funcionário o direito à ampla defesa e ao contraditório. Isso significa que a demissão não pode ser feita arbitrariamente ou sem justa causa, tá? Mas somente após a conclusão de um procedimento legal e justo. Maravilha, vamos aqui ao artigo 77. A vacância de função gratificada decorrerá de dispensa a pedido do funcionário, dispensa a critério da autoridade a quem couber a designação e destituição. Então, a dispensa a pedido do funcionário, quando o próprio servidor solicita a dispensa da função gratificada que ocupa. A dispensa a critério da autoridade a quem couber a designação é quando a autoridade responsável pela designação da função gratificada, né, pela função gratificada, decide dispensar o servidor que a ocupa. E a destituição, quando o servidor é destituído da função gratificada em decorrência de processo administrativo disciplinar ou por outras razões legais. Beleza? Então hoje a gente fica por aqui. Lembrando que quem quiser o simulado com 50 questões comentadas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tem o nosso site, que você pode solicitar as questões que você desejar. E tem também o meu WhatsApp, você pode falar comigo direto pelo WhatsApp, que estará aqui também abaixo na descrição. Lembrando que nosso e-book grátis também está disponível aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição. E essa aula também eu vou deixar em PDF, para quem quiser baixar essa aula aí, para você poder estudar com essa aula, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de todos, uma boa tarde para vocês, boa tarde, bom dia, ou boa noite, ou boa madrugada, né? E continue no foco. A gente estuda até passar. Então, continua no foco. Muita fé em Deus e aquele abraço.